Olá, pessoal, boa tarde. Vim fazer esse vídeo que o pessoal está enlouquecido com uma liminar, né, que suspendeu aí algumas atribuições do farmacêutico na área da estética, mas o problema não é a liminar. O problema, na visão dos alunos que me trouxeram esse assunto, foi a determinação da Unimed. Eles foram surpreendidos com uma cartinha, com uma circular, com um e-mail, com uma notificação, falando assim, amigo, o seu cliente, o seu segurado farmacêutico que atua na área estética não tem mais cobertura a partir de agora. Eu vou fazer um endosso e não vou mais contratar seguros novos para farmacêuticos que atuam com estética. Não fazer seguros novos, tudo bem. O problema é com quem já tem um seguro vigente. A Unimed pode fazer isso? Realmente o farmacêutico está impedido de realizar qualquer procedimento na área estética? Vou te explicar rapidinho nesse vídeo. Então, o que aconteceu? O farmacêutico, né, foi alvo de uma liminar, né, a Seguros Unimed suspendeu a cobertura por enquanto, e na área da farmácia nós temos 3 resoluções. A 573 de 2013, que fala sobre as atribuições do farmacêutico no exercício da estética, e também fala sobre a responsabilidade técnica por estabelecimentos que executam atividades afins, por exemplo, clínicas estéticas, né, ter um farmacêutico como responsável técnico. Aí nós temos uma outra resolução de 2015, que fala quais são os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética. Nessa resolução tem mais atividades que o farmacêutico pode fazer, e a de 2017 muda os artigos 2º e 3º da resolução de 2015, que é basicamente sobre os cursos, as especializações, enfim, como que o farmacêutico se especializa nessa área, tá? Porque não é assim, Tabata, qualquer farmacêutico pode atuar na área estética? Não. Existe uma regra, ele precisa ter uma especialização ou ter feito um curso aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, com uma carga horária mínima, que, enfim, tem algumas atribuições lá técnicas que as próprias resoluções do Conselho Federal estabelecem. Então, o Conselho Federal de Medicina, que é a entidade de classe, né, que fiscaliza a atuação do farmacêutico, já se manifestou em 3 oportunidades por meio de resolução, permitindo que o farmacêutico faça isso. Mas a vida não é tão simples assim, né, gente? Temos alguns obstáculos aí na vida do farmacêutico. O que aconteceu? A Sociedade Brasileira de Dermatologia ingressou com pedido de liminar na Justiça Federal, lá em Brasília, contra o Conselho Federal de Farmácia, pedindo a suspensão de uma dessas resoluções. E o juiz concedeu uma liminar, né? Então, o juiz de Brasília concedeu uma liminar e suspendeu a resolução 573 de 2013, ou seja, a primeira. Só que nessa resolução tinha algumas atividades, previa algumas atividades que o farmacêutico poderia fazer, e na de 2015 e 2017, principalmente na de 2015, tem outras. Por exemplo, na de 2013, o farmacêutico nem citava a questão do botox, da toxina botulínica. Já na de 2015, sim. Somente a de 2013 o farmacêutico não pode agir dentro daquelas atribuições. É a de 2013 que está suspensa. E está suspensa porque vai ser discutida nessa ação judicial o mérito da coisa. Então, o que é uma liminar, né? Para você que não era da jurídica, a gente está falando grego, não estou entendendo nada. Como assim uma liminar? Qualquer um pode pedir uma liminar? Que patifaria é essa, né? No caso, uma pessoa que está se sentindo prejudicada, aqui uma entidade de classe, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, se sentindo prejudicada e até pelo interesse comum, né, do público, ingressou com essa liminar. O que é uma liminar? É falando assim, olha, juiz, eu tenho uma situação aqui que é muito urgente, muito urgente. Não dá para a gente esperar 5, 7, 10 anos até o processo terminar para ver o que vai ser decidido. A gente precisa de uma atitude agora. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu, né, tá alegando que sofreu um erro médico, ela entra com uma liminar contra o hospital, falando, olha, ela precisa continuar na UTI, ela precisa receber tratamento, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, juiz, se a gente esperar até o final da ação judicial, pode ser que ela morra. Então, eu preciso de uma liminar
né, de uma decisão agora que você fala, olha, hospital, você tem de pagar o tratamento dela. Então, aqui é a mesma coisa. Então, olha, eu preciso de uma decisão agora, impedindo que os farmacêuticos façam esses procedimentos. E o juiz foi lá e deu. Né? O juiz pode ou não atender esse pedido de liminar. Nesse caso, ele atendeu. Então, ele suspendeu os efeitos da resolução 573 de 2013, no Conselho Federal de Farmácia. Essa suspensão aconteceu agora, recentemente. Não foi a primeira vez que acontece isso, tá? É a terceira vez que essa resolução é suspensa. Já aconteceu por meio de uma ação do Conselho Regional de Medicina do Tocantins, pelo Conselho Regional de Medicina do Acre. Então, já teve outras 2 ocasiões que aconteceu essa suspensão. E o Conselho Federal de Farmácia reverteu. E agora nós temos essa situação que agora partiu da Sociedade Brasileira de Dermatologia e lá em Brasília. Das outras vezes foi no Acre, Tocantins, lá na primeira região, que é o mesmo tribunal, e agora foi no do Distrito Federal. Então, hoje, o farmacêutico não pode fazer nada do que está previsto nessa resolução 573. O que ele não pode fazer? Ele não pode fazer cosmetoterapia, eletroterapia, lontoforese, laser terapia, luz intensa pulsada, peeling químico e mecânico, radiofrequência estética e sonoforese. Significa que ele não pode fazer nada da área estética? Não. A resolução de 2015 e 2017 continua em vigor, ela não foi suspensa por essa liminar. Então, ele pode ainda fazer toxina botulínica, preenchimento dérmico, carboxiterapia, intradermoterapia e mesoterapia, agulhamento e microagulhamento estético, criolipólise, fio lifting de autossustentação e laser terapia ablativa. Então, o farmacêutico ele ainda pode fazer esses procedimentos, ou seja, ele pode atuar na área estética, não tem nenhum problema. Mas a Unimed mandou esse comunicado para os corretores essa semana. Prezado corretor, informamos que, em virtude do reconhecimento judicial da nulidade da resolução, blá, 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 que foi essa que eu falei, né, 573 de 2023, a especialidade de farmácia com estética foi extinta para novas comercializações. Até aí tudo bem, tá, gente? A Unimed pode, mesmo que não tivesse essa liminar, ela poderia simplesmente falar assim, não trabalho mais na aceitação de risco de farmacêutico com estética, farmácia com estética. Isso daí é uma decisão dela. Ninguém é obrigado a nada, né? E a Unimed não é obrigada a aceitar esse risco, tá? Então, independente de existir essa liminar, para riscos novos, a Unimed não é obrigada a aceitar. Ficando disponível somente a especialidade de farmácia, que não abrangerá procedimentos estéticos de acordo com a legislação em vigor. Então, né? Calma aí. Para as apólices vigentes, é aqui que, ó, atenção. Para as apólices vigentes, efetuaremos endosso de alteração de especialidade, passando de farmácia com estética para farmácia, e as renovações serão realizadas dentro da especialidade de farmácia. Estão amparados os procedimentos realizados de acordo com a legislação em vigor na data do procedimento. Pode isso, Arnaldo? A Unimed pode, do nada, falar assim, não cobre mais isso não, vou fazer o endosso aqui no meio da pólice e não tem mais cobertura para isso. Bom, vamos lá. Sobre a questão de poder ou não poder fazer isso, tá? Uma coisa que é meio conflitante aqui na questão da Unimed é que ela fala o seguinte, que ela não faz mais farmácia com estética e que vai amparar somente os procedimentos de acordo com a legislação em vigor. De acordo com a legislação em vigor, vou até voltar aqui para a minha colinha, o farmacêutico ainda pode fazer isso. Ainda pode fazer todos esses procedimentos. Ele não pode esses, mas esses daqui ele pode. E todos esses são da área estética. Então, assim, a Unimed falar que, olha, eu não faço mais nada da área estética e agora a especialidade que ele contratou, farmácia com estética, vai ser somente farmácia, gente, isso é extremamente abusivo, fere o Código de Defesa do Consumidor, porque ela está mudando as regras do jogo durante o jogo. Na renovação, ela não é obrigada a continuar aceitando esse risco. Na renovação desse cliente que contratou farmácia com estética, ela pode simplesmente falar assim, olha, agora
não tem mais farmácia com estética, é só farmácia. Ela pode fazer isso. O contrato tem a vigência de 1 ano. Então, quando acaba esse 1 ano, tanto o segurado pode renovar ou não, a seguradora pode renovar ou não, e a seguradora também pode mudar completamente as condições, inclusive não aceitando mais essa especialidade. Mas, Tabata, meu cliente atua só na área estética, tudo bem. Nesse caso, aí na renovação, você terá de trocar de seguradora, porque a Unimed não vai mais atender a necessidade do risco do seu cliente. Mas o problema, gente, é durante a vigência. É essa questão de... Deixa eu até voltar aqui na tela da comunicação, que para apólices vigentes efetuaremos endosso de alteração de especialidade. Gente, pensa no seu cliente que trabalha só na área estética e tem, sei lá, 3 meses de vigência e ele não vai ter mais cobertura para nada. Porque o farmacêutico que atua na área estética, ele pode só trabalhar com isso, né? Assim, ele trabalha numa farmácia, por exemplo, e de sexta-feira ele faz um trabalho numa clínica. Não, pode ser que 100% do trabalho dele seja esse. Ou seja, a apólice está sendo rasgada, não cobre mais nada, nada, nada. E ele pagou por isso. Ele aceitou as condições de contratação de acordo com as coberturas. E não pode, durante o jogo, falar assim, não cobro mais não. Ai, mudei de ideia. Não... Ai, tá muito confuso isso, e tem liminar daquilo. Aí suspendeu uma coisa. Gente, não. Então, assim, quando eu falo que é ambíguo, porque, assim, a própria Unimed fala que vai cobrir somente os atos praticados de acordo com a lei em vigor. Então, assim, pela lei, que dá autonomia para o Conselho Federal de Farmácia falar o que o farmacêutico pode fazer, e na resolução o Conselho Federal determina algumas coisas, dentre as quais ele pode sim atuar na área estética. Então não é 880, não é ou pode ou não pode. No caso, não foi suspensa as 3 resoluções, foi só uma. Então a Unimed não pode fazer isso. E o que eu devo fazer agora? Bom, para quem é aluno lá do Venda Seguro, gente, eu vou fazer um texto para vocês mandarem para a Unimed justamente sobre essa decisão, para quem tem a apólice vigente com medicina estética, e também o que fazer nas renovações e para seguros novos. Então, eu vou mandar essa orientação para vocês, tá? Quem está lá no grupo do WhatsApp, já vou responder para todo mundo com esse texto. Vou deixar também disponível lá na comunidade. Então, é isso, gente. Aproveitem, não aceitem isso. A seguradora determinou, não, gente, está errado. Eu vou falar todos os canais que vocês devem reclamar se não for revogada essa decisão, né, ali de forma, primeiro, né, vocês vão mandar para o comercial, enfim, eu vou explicar todo o procedimento, tá, todo o passo a passo lá para os alunos. E para você que não é aluno, gente, é complicadíssimo atuar na área de RC sozinho, né? Vejam que a seguradora tem decisões ali unilaterais que prejudicam demais você, corretor, demais o seu cliente. Então, é por isso que eu dou esse apoio para os meus alunos. Numa situação dessa, vários começaram a me mandar mensagem ontem à noite. Calma, gente, eu vou ler direitinho a resolução, vou ler a liminar, vou ver o que aconteceu, vou ver o que suspendeu, o que está valendo, o que não está valendo. Não é simplesmente da minha cabeça que eu estou falando. Então, eu pesquisei tudo a respeito para poder trazer, para entender o problema e para poder dar a solução. Então, você que ainda não é aluno do Venda Seguro, entre agora, que você vai ter todo esse suporte, você vai poder trabalhar com tranquilidade, vai ter essa consultoria, essa assessoria de uma pessoa que é especializada, uma advogada que é especializada em RC, para você não ficar aí na mão da seguradora, né, com uma decisão arbitrária dessa, simplesmente falando, não, agora eu não faço mais estética, e as apólices que estão vigentes não vão ter cobertura. Que isso, gente? Então, é isso. Acalma seu coração. Tem solução, né? Não é o fim do mundo. O farmacêutico pode sim fazer procedimento estético e eu vou orientar vocês como resolver essa situação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma situação que está acontecendo, coloca nos comentários, tá bom? Então, um momento aqui de plantão, muito segurados, né? Então eu vi que os corretores ficaram enlouquecidos, mas calma, que tem solução, e eu vou passar para vocês agora, lá na comunidade e lá nos grupos de consultoria.